Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e este aqui é mais um encontro para dar continuidade ao estudo da obra Renúncia. Renúncia é um romance trazido a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia, através da mediunidade de nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nossos encontros são semanais e ele vai ao ar todas as terças-feiras, às 19h30. E para aquele que não conseguir estar conosco no momento em que ele vai ao ar, recomendamos, então, procurarem no nosso canal a playlist, né? As listas de reprodução, onde, além do estudo do livro Renúncia, poderão encontrar os outros livros estudados anteriormente, né? Dessa são os chamados romances históricos de Emmanuel, e toda a programação do canal. Então, e para que possamos, então, começar nosso estudo com os nossos pensamentos serenados, vamos ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna, trazido a nós também por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem número 18, intitulada Atitudes Essenciais. Emmanuel destacou uma passagem de Lucas, capítulo 14, versículo 27, onde Jesus diz: Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, vamos ver as considerações que Emmanuel nos traz sobre esta passagem. Neste passo do Novo Testamento, encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso ao sublime discipulado. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, afirma-nos o Mestre. Duas atitudes fundamentais recomenda-nos o eterno benfeitor, se nos propomos desfrutar-lhe a intimidade. Tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir-lhe os passos. Então, são essas as duas recomendações, né, que recebemos. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. E muitos pretendem perlustrar, né, observar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhe cabem. Os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos e desditosos, infelizes, espalhando desânimo e azedume por onde passam. Os segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as com arrazoado enternecedor, com argumento enternecedor. Uns se agarram à lamentação e ao aviltamento das horas, ao desperdício das horas. Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento, com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo, com o verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem, se aspirarmos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Não vale a pena sofrer. É preciso aproveitar o sofrimento. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora
que nos orienta o caminho. Emmanuel, atitudes essenciais. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para nos debruçarmos às páginas de Renúncia, esse romance que tanto tem nos ensinado a cada encontro. Agradecemos, Senhor, a tua luz, a tua vibração de amor que cai sobre nós, neste momento em que nos reunimos a estudar. Que nosso anjo guardião possa estar conosco também, Senhor, para nos ajudar, para nos intuir, para nos abrir a mente, para recebermos os ensinamentos que receberemos na leitura de hoje. Se conosco, amado Mestre, hoje e sempre. Graças a Deus. Então é isso, amigos queridos. Vamos começar o nosso estudo de hoje, fazendo aquele breve retrocesso ao estudo anterior para nos situarmos na história. Eu costumo fazer sempre as anotações para pegar os pontos, assim, para não ter que falar sobre tudo, né? Aqueles pontos que se ressaltaram durante o estudo anterior. Então, nós vimos Madalena e Alcione apresentando o bebê ao padre Damiano, o filho de Dolores e de João de Deus, não é? E Alcione escolhe o nome de Robbie para o bebê. E os três trocam, então, ideias sobre o futuro do pequeno, né? A Madalena, Alcione e o padre Damiano. E aí termina o fim do 7º capítulo e da primeira parte do romance. Daí demos início, então, ao primeiro capítulo da segunda parte do romance, intitulada O Padre Carlos. E o Padre Carlos, sabemos, desde o início do livro, que trata-se de Pollux. Então, vamos lá. Lá o ano começa em 1681. São 19 anos do início da obra, do relato da obra, né, do início da história, até o início desse capítulo 1º, 19 anos. Robbie está com 7 anos, né? O tempo já passou, Alcione com 17. E eles não moram mais na granja, arrendaram para os Estigarribias, né? Estão morando na cidade por conta para facilitar o estudo de Alcione e de Robbie. E Alcione já se destaca por muitas qualidades e por manter a humildade, apesar de todos os dons que possui. Robbie, por sua vez, tinha uma índole caprichosa. Ele já era diferente, né? Sempre que voltava da escola, voltava reclamando, voltava com queixas, e disse que não queria mais ir à escola do padre Damiano, porque lá eles diziam que Madalena não era mãe dele, que ele era escravo dos portugueses. E isso incomodava muito, entristecia muito, então ele chorava. Alcione e Madalena conversaram com ele dizia que eles chamavam ele de moleque, e mostrou ainda as duas, né, a diferença da cor da pele dele para Alcione, e que ela tinha na mão 5 dedos e ele tinha somente 2. E isso incomodava, né? Mas, após conselhos e muita conversa, Alcione resolve, então, parar aquele diálogo, aquela conversa e tratar de estudar o cravo. E depois o padre Damiano contou da chegada que estava por acontecer de seu pupilo, que chegaria da Irlanda, o padre Carlos. Né? Para nós, ali, já sabemos que é o espírito, né, de Pollux, reencarnado.
E ele contou, então, à família a história de Carlos, que havia seguido para a vida sacerdotal por recomendação da mãe dele, que escreveu, deixou uma carta recomendando que o encaminhassem para o sacerdócio, para que ele não sofresse no futuro a dor de uma viuvez como ela sofreu. Então, para poupá-lo da dor, então que ele fosse para o sacerdócio, que assim ele não casaria. Isso era uma determinação que Padre Damiano chegou a não querer cumprir, mas os familiares de sua mãe, da mãe de Carlos, fizeram com que acontecesse. Acharam que por bem respeitar o pedido da morta, né? E Carlos chega então a Ávila e vai à casa de Madalena. E ele é descrito por Emmanuel como alto, magro, simpático, bondoso, os olhos muito lúcidos e aparentava ter 30 anos. E ao ver Alcione, não conseguiu disfarçar a profunda impressão que ela lhe causara. E ela também ficou perturbada. Ambos ficaram perturbados. Alcione empalideceu levemente, né, sob o magnetismo do olhar de Carlos, da força que ela sentiu do olhar de Carlos, né? Então, ali, naquele momento, era o reencontro daqueles dois espíritos, né? Então, ali fizemos a pausa. Para quem tem essa versão, essa edição do romance, a página 202, no segundo parágrafo. Foi onde nós fizemos a pausa do estudo. Então, vamos lá, página 202. 202, cadê? Está aqui, está aqui. Página 202. Segundo parágrafo. Então, repetindo, ambos pareciam perturbados. A jovem, sentindo-se sob o magnetismo do seu olhar, empalidecera de leve. Alcione? Perguntou o padre, com inflexão carinhosa, não obstante demonstrar na voz a necessidade de readaptação ao castelhano. Onde teria ouvido este nome? Tenho vaga ideia de já o ter ouvido. Olha, né? Aqui a lembrança, aquilo guardado nos recônditos da alma, né? Mas algo fez ele pensar, né? Que já tinha ouvido aquele nome. Entretanto, não é comum, acentuou o tio satisfeito. A primeira palestra não foi além do comentário familiar de quem inicia novas relações. Carlos Clenaghan relatava suas emoções ao contato do altar irlandês, que lhe proporcionara o júbilo da missa nova, cantada. Falou-se da missão sacerdotal, dos serviços da igreja, das condições gerais da vida em Ávila. Alcione impressionava o recém-chegado cada vez mais, com a ponderação do seu espírito esclarecido e afetuoso. O rapaz, que vinha repleto da teologia do seminário, de quando em quando ensaiava assunto difícil num quadro de teologia ou de história. No entanto, a filha de Madalena lhe respondia com precisão admirável, em linguagem simples, a espelhar nos olhos a pureza do coração. Ela estava em dia com os clássicos gregos e romanos, enriquecendo a conversação de apontamentos notáveis, pontilhando cada parecer com as luzes de elevada sabedoria, cheia de compreensão e de amor. Ouvindo-a falar em vaidade, sem vaidade e afetação, o novo sacerdote tinha a impressão de ouvir uma criança adorada a falar da sua intimidade com Sócrates e Cícero, colocando cada filósofo no seu lugar, a face de Jesus, o amado Salvador, que lhe enchia a alma de sublimes e ardentes inspirações. Então, ali ele já ficou encantado com todos os dotes, né?
com tantos dotes que ela tinha. Ambos experimentavam singulares ideias. Se não fosse muito avançar, teriam declarado, num impulso espontâneo, que se haviam conhecido alhures, no passado. Não obstante, a filha de Madalena nunca haver saído de Castel a Velha. O visitante retirou-se daquele primeiro encontro sobre verdadeiro fascínio. Meu tio, estou maravilhado, confessou de regresso ao presbitério. A jovem Villamil dá a impressão de uma criatura angelical, divinamente inspirada. Damiano sentiu-se orgulhoso com o conceito, circunstância que o levou a pensar em pedir o auxílio espiritual da jovem para que o pupilo firmasse diretrizes seguras na carreira sacerdotal. Então, ele ia contar com a ajuda de Alcione para que ele não se desviasse do caminho reservado a ele, a carreira sacerdotal. No dia seguinte, Damiano chamou a amiguinha após a missa e falou-lhe em tom confidencial. Sei que tuas orações e pureza devocional são preciosos tesouros ante o amor de Jesus, sem que minhas palavras envolvam qualquer pensamento de lisonja a envenenar-te o coração. Falo como pai espiritual, pedindo o teu fraternal concurso para um outro filho, pois assim o considero pelos laços do Espírito. Conheço minha indigência, padre Damiano, replicou a jovem com humildade, mas disponde da minha insignificância como julgardes mais acertado. Trata-se de Carlos, minha filha, para quem desejo o socorro de tuas sugestões fraternais. Não o vejo muito seguro em suas decisões, nos caminhos escolhidos, e temo um futuro desastre espiritual. Mas, ciente da nobre impressão que a tua sadia palestra lhe despertou, muito me agradaria que o orientasses em nossas tertúlias, nas nossas reuniões familiares, robustecendo-lhe o ânimo vacilante na estrada sacrificial do sacerdócio cristão. Então, ele estava pedindo a ajuda dela, que naqueles encontros familiares ela pudesse inspirá-lo, a se manter no sacerdócio. Ela baixou os olhos, entremostrando a perturbação do espírito humilde, pela confiança nela depositada, e acrescentou: não creio possa ter alguma coisa de mim mesma para auxiliá-lo, mas estou certa de que Jesus não nos faltará com o pábulo. Pábulo, nós temos uma nota da editora que quer dizer sustento. Então, não nos faltará com o sustento. Jesus não nos faltará com o sustento do seu amor inesgotável. O velho eclesiástico não podia avaliar o efeito de suas palavras, mas reparou que a filha de Madalena voltou ao lar bastante impressionada. Daí em diante, as visitas de Carlos, a viúva da Vempor, repetiam-se todas as noites. Renovavam-se as encantadoras alegrias domésticas, multiplicavam-se as dissertações íntimas e preciosas. A atração da jovem a atração do jovem par tornava-se dia a dia mais forte. O sacerdote tinha convicção de aurir naquela convivência um salutar estímulo às suas energias morais, à proporção que ela experimentava confortadora emotividade no seu trato. Ambos sentiam indefinível facilidade para o entendimento das coisas santas, sempre que se defrontavam no mesmo tema. Ele não ocultava o seu deslumbramento ao observar que a interlocutora lhe completava as elucubrações nessas exposições, as elucubrações filosóficas, os debates filosóficos, traduzindo em linguagem em linguagem fácil, os mais profundos teoremas, as mais profundas exposições.
começava a refletir francamente que Alcione constituía a personificação do seu ideal humano, a realidade viva e insofismável dos seus sonhos mais íntimos, mas as algemas da convenção religiosa lhe atavam o espírito ao tronco do celibato. Então, ele era escravo do celibato e não podia imaginá-la. Ele percebia que ela trazia todas as qualidades que ele queria em uma mulher, né? Mas naqueles sonhos mais íntimos dele, ele tinha que guardar aquilo, porque ele era escravo do celibato. Os dias sucediam-se com júbilo discreto de duas almas, unidas no mundo sublime das ideias e, no entanto, separadas no plano temporal. Por vezes, o pupilo de Damiano experimentava enorme desejo de se revelar, mas a conduta irrepreensível da moça paralisava-lhe os impulsos, compelindo-o a converter toda a ansiedade num conjunto de gentilezas sutis. Ele já estava precisando, querendo se declarar, mas percebia que não cairia bem, né? Não era, ela era tão irrepreensível que não cabia. Carlos interessava-se afetuosamente por todas as coisas que a ela diziam respeito. Cooperava beneditinamente, né, regularmente, na educação musical de Robbie, acompanhava nas visitas aos deserdados da sorte e aos moribundos desesperados. Desdobrava-se em atenções carinhosas com as crianças que lhe ouviam as lições simples e puras de moral cristã, e as horas de maior descanso passava-as em casa de Madalena Villamil ou na igreja de São Vicente, quando Alcione torturinava, né, cantava os cânticos sacros do ritual. Em tais ocasiões, o sacerdote parecia alimentar o coração. O amor sincero e santo de duas almas tem mistérios profundos e singulares em suas fontes divinas. Basta, às vezes, um gesto, uma palavra, um olhar para contentá-lo e transfigurar a ansiedade em esperança sublime. Isso dava ao padre irlandês motivo para cuidar-se com esmero. A fisionomia ganhava novas expressões de ânimo resoluto, mais fraternal, expansivo, acolhedor no trato. Damiano tudo atribuía ao ambiente de Ávila e louvava-se pela resolução de fixar o sobrinho na Espanha, ignorando o drama silencioso de dois corações. Então ele já estava, Alcione despertava nele, né, essas coisas. Despertava em Carlos essas coisas, vontade de mudar, de se tornar melhor, né? De aqui com o ânimo, né? O jeito dele, o humor dele mudou, o ânimo era mais resoluto, e se tornou mais fraternal, mais expansivo, mais acolhedor, né? Ele se transformou. E o padre Damiano, por sua vez, achava que aquilo era efeito da vinda dele para Ávila, que Ávila estava fazendo bem a ele. Ele não imaginava o drama que estavam vivendo Alcione e Carlos. Né? Alcione, por sua vez, tornara-se mais pensativa, sem nunca disfarçar, porém, a alegria que a felicitava na convivência diária com o jovem sacerdote. A situação, assim, prosseguia quando chegou o Natal de 1681. Quer dizer, então, já estamos acabando, começamos o capítulo em 1681 e aqui já está acabando o ano, né? Às vésperas do ano bom, numa esplendorosa manhã de domingo, segundo os costumes da época, diversos rapazes presenteavam as escolhidas com belos ramalhetes de flores à saída do santuário ao terminar a missa. Então, no final do ano, eles tinham esse hábito. Os jovens davam flores às suas pretendentes. Né? E eles dois ficaram assistindo aquilo.
O padre Carlos e Alcione contemplavam curiosamente a cena em que se revelavam os impulsos amorosos e espontâneos da juventude. Instintivamente trocaram um olhar que dizia de toda a afetividade sublime que lhes palpitava na alma. O sobrinho de Damiano não resistiu à interpelação silenciosa da jovem, que resumia os sonhos da sua mocidade, e, retirando linda folha de trevo de um jarrão próximo, ofereceu-a à dileta do coração, falando-lhe comovidamente em tom muito discreto. Perdoa. Não te posso oferecer o ramalhete da esperança para um noivado venturoso, mas dou-te esta folha de trevo, que é um símbolo da minha terra. O símbolo da terra do pai dela também, né, de Cirilo. Ela recebeu a dádiva, muito trêmula, emocionada, palidíssima. Quis agradecer, mas não conseguiu articular palavra. Naquela hora recebia inesperadamente a revelação direta do espírito que encarnava os seus mais lindos ideais de mulher. Ele compreendeu a perturbação natural e acrescentou. Quer dizer, ela também via nele, ele era o seu ideal né, o seu ideal como mulher, né? E ela era dele como homem. Não sofras por isso, quero apenas lembrar que não fora o compromisso assumido. Poderia hoje dizer que, apesar dos meus quase 30 anos, ousaria suplicar a Deus me concedesse a ventura de desconjugar as tuas 18 primaveras. Então, deixa eu até anotar aqui, 18 primaveras já, né? Ela já não está mais com 17, já está com 18. Chegando, né? 1681, terminando o ano, ela já vai fazer 18. Alcione estatelou. No íntimo, obediente à lealdade, nada tinha a dizer senão que desejava, igualmente, realizar um sonho comum, que ele era o único homem no mundo capaz de lhe proporcionar a doce luz da felicidade conjugal, mas as convenções também lhe cerravam pesadamente os lábios. Nesse momento, notou no semblante do interlocutor algumas lágrimas que lhe corriam furtivamente dos olhos. Não pôde permanecer mais tempo na silente expectação de alma ferida. Dolorosa comoção empolgou-lhe a alma sensível, e com o pranto ardente a lhe fluir no íntimo, estendeu a mão carinhosa e trêmula, exclamando: Padre Carlos, pode crer que suas palavras me tocam o sacrário do coração, né? O local sagrado do coração. Então, ele estava já envolvido, já imaginando estar com ela, né? Agora ela estava também percebendo que o amava já, né? Mas que tinha que parar ali, que Deus mandava essa mensagem, uma vez que ele estava no sacerdócio, isso já era motivo para não irem adiante. A proposta de Deus para os dois era outra. Então, ela sabe lutar, né? A Alcione sabe lutar com os seus dilemas, com os seus desejos, né? Mas também sofre a influência da matéria, é claro. Está ali. Esse é um dos riscos, né? Alcione, falou o pupilo de Damiano, profundamente comovido. Se te for possível, doravante, chama-me Carlos apenas na intimidade. Dos outros, suportarei o título de apóstolo sem o ser. Então, que ela não chamasse mais de Padre Carlos. A jovem pronunciou um monossílabo que traduzia a quiescência, né? Ela concordou, soltou um som, né? Enquanto o sacerdote acentuou comovido. Falaremos depois. Naquela noite, em casa de Madalena, os dois disfarçavam a custo a ansiedade que lhes trabalhava no espírito.
Carlos ardia em desejos de arrebatar Alcione da sala, a fim de lhe comunicar suas angústias infinitas, ao passo que ela implorava intimamente a Jesus lhe concedesse uma oportunidade de modo a se lhe fazer compreendida. O ensejo, a oportunidade surgiu quando, após uma hora de música, o pequeno Robbie pediu ao padre Dabiano que o levasse até as muralhas, passeando ao luar. O velho eclesiástico acedeu prazeroso. Apesar do frio, a noite ostentava beleza excepcional. Madalena fizera questão de ficar, alegando a costura, e os 4 demandaram a porta de São Vicente em alegre entretenimento. Enquanto Damiano atendia aos caprichos do Petis, o jovem par encontrava desejada oportunidade para expandir-se. Alcione, começou o sacerdote comovidamente. O destino cercou meu espírito de altas muralhas e colocou-me aos lábios férrea mordaça. Entretanto, espero que me perdoes esta minha afeição sincera pelo amor de Jesus, a quem serves com tamanho fervor. Sinto que ainda não o sei atender com o devotamento que te marca os gestos de santa, e por isso mesmo aguardo a tua compreensão caridosa quando me não possas retribuir em espírito. Nunca, filha de Madalena, experimentara tamanha luta íntima. O primeiro impulso do coração que ama é sempre de consolar ou defender o objeto amado. Dize-me, prosseguiu o rapaz na sua paixão ardente, se de fato me compreendes e desculpas o meu desvario. Pelo muito que tenho chorado em minhas preces, respondeu a jovem suspirando, Jesus sabe que te entendo o coração. A inflexão carinhosa dessas palavras não dava margem a dúvidas. Carlos Clenaghan, tão somente em face da declaração afetiva, sentia-se o mais venturoso dos homens. Teus olhos falam-me, Alcione, mas eu esperei ansioso que teus lábios confirmassem a minha felicidade. Que longas têm sido as minhas noites de dolorosas vigílias. É verdade que sou prisioneiro de uma convenção poderosa e terrível, mas tua compreensão e teu afeto representam para mim a visita e o interesse de um anjo por desventurado galé em cárcere sombrio, por desventurado escravo das galeras, aqueles, os que remavam nas galeras, Não digas tal, Carlos, tornou a jovem comovidamente, evidenciando embora a suprema luta íntima. O dever não pode jamais tornar-se um fantasma aos nossos olhos. Deus semeou a criação de infinita alegria, e nós estamos no divino trabalho de acendramento espiritual. Então, purificação, aperfeiçoamento, conforme a nota da editora ao pé da página, Acendramento, aperfeiçoamento, purificação espiritual. Toda obrigação nobre embeleza o caminho, e não devemos andar tristes na tarefa grandiosa ou simples que nos foi confiada. O sacerdote sentia a beleza da concepção, mas obtemperou, mas contrapôs. Entretanto, para mim, a existência tem sido madrasta. Acreditas, porém, que a vida se encerre nos dias fugazes do mundo? Revidou Alcione carinhosamente. Para o nosso conceito de paz e felicidade, são quase mesquinhos os períodos de tempo que assinalam na Terra a infância, a juventude e a velhice. Somos espíritos eternos. O mundo, Carlos, deve ser uma grande escola onde o Senhor nos proporciona possibilidades benditas de trabalho e educação para a vida sem fim. O rapaz enternecia-se ao ouvi-la. Sua voz parecia vir de longe, da região da verdade e da esperança, que lhe embalava os sonhos mais íntimos. Aqueles conceitos caíam-lhe no coração ferido como bálsamo precioso. Entretanto, com inflexão amargurosa, por mais que me acolha ao manto da fé,
não me furto de pensar imenso oriundo do voto de minha mãe, o qual me escravizou para sempre. Não inculpes tua mãe do círculo de obrigações e testemunhos que te cabem, advertiu ela criteriosamente. Acima de qualquer decisão humana está Deus, que dispõe de infinitos meios para exercer sua vontade soberana. Além disso, tua mãe, assim aviltrando, assim propondo, né, assim recomendando, obedeceu os propósitos muito dignos, oferecendo-te a Deus em doce consagração. E se o pai aceitou o voto maternal, é que existem, certo no conteúdo da decisão, imperativos da lei inelutável de aperfeiçoamento pela dor. Ele estava predestinado a esse, ai meu Deus, desculpa, ao sacerdócio, fugiu a palavra. Ele estava, era o planejamento reencarnatório dele era para ele vir para o sacerdócio. Se a mãe não tivesse feito aquela recomendação, aquela carta dizendo para fazer, colocá-lo no caminho do sacerdócio, em algum momento isso iria acontecer. Mas, como ela aqui, né, como Alcione traz, ela foi instrumento de Deus para que ele seguisse essa função, né, essa bendita função. Então, e se o pai aceitou o voto maternal, quer dizer, se ele aceitou aquela intenção dela, é que existem. E existem, nós sabemos, né? Eles não sabem, mas nós sabemos que existe todo um planejamento. Foi tudo combinado, era tudo certo, porque ele já havia falhado como sacerdote. Né? Então, essa é mais uma tentativa. E ele teria Alcione por perto para ter sucesso. Ele pediu que ela ficasse próxima a ele, né? Reparando que ele a escutava com alguma surpresa, continuou: crês acaso na afirmativa de muitos teólogos de que Deus cria as almas no ato mesmo do nascimento do corpo? A pergunta dela, né? Carlos Clenaghan pareceu meditar longamente e retrucou: não ignoro que muitos vultos da Igreja Antiga desautorizam essa opinião. Apesar das torvas cruezas do Santo Ofício, né, apesar das sombrias cruezas do Santo Ofício, acentuou de olhos brilhantes a filha de Cirilo, prefiro acompanhar a corrente dos velhos pensadores que admitiam a multiplicidade das existências. É impossível, Carlos, que estejamos na Terra pela primeira vez. Os livros do Padre Damiano fizeram-me sentir essa consoladora verdade. Há quanto tempo teremos enfunado as velas do barco de nossa vida em procura do amor paternal de Deus? Quantas vezes teremos naufragado em nossas intenções mais santas? Quantas vezes teremos conduzido a embarcação às penedias, né, às rochas negras do crime? Há mais de 5 anos procuro avidamente os indícios dessa lei poderosa que nos equilibra os destinos. Por vezes, engolfo-me na leitura dos grandiosos pensamentos de quantos já perlustraram, já percorreram os nossos caminhos. Esses mensageiros da sabedoria e da paz não teriam sido portadores de mensagens vãs. E acima deles, temos a palavra do Cristo dos Evangelhos, dizendo-nos que o homem não atingirá o reino de Deus sem renascer de novo. Padre Carlos estava muito admirado, como alguém que retomasse velhas ideias abandonadas há muito tempo. Mas, reconhecendo o efeito de suas asserções confortadoras, a filha de Madalena prosseguiu com serenidade. Nesse mundo, não será possível acordar para os elevados domínios do conhecimento sem nos voltarmos com atenção para o problema da dor. Desde cedo, habituei-me a rebuscar comparações.
Por que o leproso ao lado dos de rosto brilhante? Por que se confundem na mesma rua os felizes e os desventurados? Seria justiça ministrar o pão a alguns e as pedras a muitos? No quadro da teologia atual, o Criador seria quase cruel. Mas é tão grande a misericórdia divina que o Pai permite aos filhos a enunciação dos mais loucos raciocínios, até que se compenetrem da grandeza acolhedora do seu amor desvelado. Naturalmente, Carlos, somos espíritos integrando a enorme caravana da humanidade. Teremos falido inúmeras vezes, fugindo aos desígnios do Senhor para atender a nossos caprichos misérrimos. No entanto, a providência nos acolhe de novo na escola terrestre, dando-nos um corpo diferente e renovando-nos a oportunidade sacrossanta. O jovem sacerdote, que tinha a impressão de ouvir um anjo a esclarecer a essência dos mistérios divinos. De fato, murmurou comovido, são ideias que aliviam a alma e nobilitam a vida. E que dão nobreza à vida. Quem poderá afirmar que o voto de tua mãe não signifique apenas uma contribuição para que se cumpram os desígnios de Jesus? Olha quanta clareza, né? Espírito superior, né? De Sírios. É inegável que nossos corações se preparam para suportar as dores ríspidas da separação, achando-nos tão perto um do outro nas estradas da vida. Entretanto, estou certa de que nossas lágrimas hão de ser recebidas no céu, enriquecendo nosso patrimônio espiritual no futuro. O mostrador do destino marcará a hora de unirmos nossas mãos para sempre. O roteiro doloroso nos descortinará a luz do noivado eterno, mas até lá, importa saibamos retribuir a bondade de Deus com testemunhos de trabalho, abençoando os sacrifícios. Aqui ela está repetindo o que ela disse a Pólux, lá no início, antes dele reencarnar. Então vamos lá, vamos dar uma voltinha lá na página 20. Página 20. Página 20, eu passei. Aqui temos esse primeiro parágrafo grande, bem no meio dele, temos lá, amamo-nos para sempre. A eternidade nos santifica os destinos, mas o Pai está acima de nós. Entreguemo-nos ao seu amor no santo trabalho de suas obras. Em suas mãos augustas, meu querido, palpita a luz que enche os abismos. Haverá maior glória que lhe praticar a divina vontade que se traduz em amor, dedicação e alegria? Mais um pouquinho adiante assim, não acalentes no coração os germes da vaidade e do egoísmo. Sacrifica-te. Dá combate a ti mesmo. Os triunfos exteriores são aparentes e podem ser mentirosos. A vitória espiritual pertence à alma heróica, que soube unir-se ao céu, atravessando todas as tempestades do mundo, trabalhando para burilar-se a si próprio. Então, um pouquinho antes, ela recorda as angustiosas experiências que tantas vezes empreendemos na Terra para a conquista de nossa perpétua união. Então, essa perpétua união irá acontecer, esse noivado eterno, né? Mas até lá tem que retribuir a bondade de Deus. Neste momento, continua Emmanuel, de coração aliviado pela claridade do ensinamento, Carlos tomou-lhe a mão entre as dele, tocando-a no fundo da alma, mas vendo-a retrair-se num movimento instintivo, não ocultou sua mágoa, murmurando. Alcione, reconhecemos que essa nossa afeição é tramada em sentimentos puros. Sei que minha condição sacerdotal
acarreta responsabilidades pesadíssimas. Não ignoro que não só pelo meu título, como pela idade, era a mim que caberia, antes que a ti, exemplificar, mas perdoa. O padre é também homem carregado de fraquezas. Agora que sei corresponderdes aos meus mais íntimos sentimentos, sinto que um fogo abrasador me devasta o espírito abatido. Quero deter o pensamento nas esperanças infinitas que me deixaste entrever. Quero ampliar meus ideais aqui na terra e anseio por fixar os impulsos da alma na comunhão com Jesus. No entanto, o complexo das tendências, os desejos insatisfeitos me suscitam maiores inquietações. O amor não é apenas um sol que ilumina, é também vulcão que devasta. Revela-me os impulsos impensados, ensina-me, corrige-me. Julgas que nossos sentimentos traduzam um pecado aos olhos de Deus? E vem a explicação de Alcine. Não o creio, respondeu carinhosa. O amor é lei universal que une o Criador ao infinito de suas obras. Então, o amor nunca vai ser pecado aos olhos de Deus. O que se passa é que tem que sublimar este amor. Ela está bem encaminhada para isso. Ela está lutando, ela sabe lutar. Ele está se deixando levar pelos desejos. Né? Então, vamos lá. Jesus passou pela terra amando sempre. Todas as nobres almas vindas ao mundo não deram testemunhos diferentes. No entanto, Carlos, seria um crime forçar a satisfação do nosso ideal na Terra. Devemos ser duas almas unidas numa só aspiração, mas conscientes de que nunca encontraremos os júbilos da união sem a argamassa do sacrifício. Então, ela está aqui, cumprindo a missão dela de ajudar Carlos a se manter no prumo, focado, não desviar, a lembrar sempre que eles não estão aqui juntos para viver em uma união carnal, um casamento, formar família, ter filhos. Não, não era essa a meta. Isso foi acertado lá no início, antes da reencarnação dele. Antes dela ir para Sírios, comunicar que gostaria de voltar à Terra. Depois ela ficou ainda 10 anos, né, na espiritualidade, trabalhando para poder, as suas vibrações, né, para poder reencarnar na Terra. Tudo isso, acrescentou o rapaz com tristeza, porque a igreja nos acorrenta compromissos absurdos. Como doutrinar a família se não a possuímos? Não deixes emaranhar em raciocínios revolucionários. No futuro, naturalmente, o ministro do Evangelho, no catolicismo, a exemplo do que já sucede com a reforma, participará das alegrias doces de um lar. Mas, por enquanto, Jesus não considerou conveniente a supressão dessa escola de ascetismo que a Igreja romana nos aponta. Então, esse ascetismo é a filosofia de vida. Uma filosofia de vida que busca o desenvolvimento e a elevação espiritual por meio de renúncia aos prazeres carnais, aos prazeres materiais. Né? E ela exige, né, o ascetismo exige uma autodisciplina forte, né? E um enfrentamento dos impulsos mundanos, em prol de um propósito moral ou religioso. Né? Então, é bem acertada a menção aqui da escola do ascetismo, que a Igreja Romana nos aponta. Se erramos tantas vezes em nossos mistérios mínimos, de ordem material, quantos crimes chegaríamos a cometer
se invadíssemos o terreno da fé, onde o Mestre é o mesmo para todos? A preocupação de consertar será talvez louvável, mas um cérebro desesperado, ao lado de muitos outros que se acomodam à situação por necessidade da experiência, personifica a rebeldia criminosa. Não será melhor adotar obediência ativa e operante como o Cristo? O hábito sacerdotal pode ser, no conceito de nós ambos, em razão de nossos sofrimentos atuais, um instrumento de opressão e desventura. Mas, para quantas almas ele tem sido um refúgio de paz entre os infortúnios da vida? Não vamos pensar só em nós, né? O teu sacerdócio, ele é útil e necessário para tantos que vão buscar-te, né? Muitos o desonram pelos abusos em nome de Deus, mas quantos o glorificaram na renúncia e na abnegação santificantes? Quantos sacerdotes fizeram um belo trabalho, né? Os missionários generosos salvam os maus padres, como os justos salvam os injustos. O amor, Carlos, é a luz do caminho, mas o egoísmo traz a cegueira. É indispensável guardar o coração contra o seu assédio. Quando enxergarmos apenas as nossas conveniências, tornamo-nos cegos, desventurados. Vejamos as vantagens dos outros e a vida nos encherá de suas divinas compensações. Vamos pensar no próximo. O próximo. E a vida nos encherá de suas divinas compensações. Além do mais, o dia de hoje terminará com a noite. É preciso honrá-lo, honrar esse dia, né? Com o trabalho sadio e com a obediência a Deus, para que o amanhã seja o presente glorificado. Então, nós temos que trabalhar, né? Nos submetendo às leis de Deus. Ninguém deverá aguardar a claridade no porvir se compraz em repouso nas trevas durante o dia que passa. O sacerdote bebia-lhe as palavras profundamente enternecido. Nunca ouvira apreciações tão justas relativamente ao sacerdócio. No seminário, os preceptores eram pródigos de atitudes enfáticas e protocolares, enquanto os alunos permaneciam indecisos ou revoltados. Para uns, a igreja não passava de instituição humana, ao passo que para outros representava um cárcere do qual era necessário fugir por meio de criminosas acomodações. Alcione, na sua inspiração sublime, não pudera cicatrizar-lhe de todo a chaga espiritual, mas engrandecera aos seus olhos a tarefa apostólica, fazendo-lhe sentir a grandeza de suas responsabilidades no caminho para Deus. Todavia, no mais recôndito da alma, ficara-lhe a ele um pensamento amarguroso. No fundo, era o egoísmo ferido, a vaidade humana perturbada. As observações sábias da jovem pareceram-lhe desinteresse sentimental. Ela não experimentaria, talvez, a mesma afeição ardente que o exucriciava. Então, nós vemos aqui a diferença, né? Ela, um espírito superior, sublimando o sentimento, este amor, que trazia a ela sofrimento, sim. Ela falou que chorava, né, e lamentava, mas ela estava lutando contra aquilo. Ela sabia lutar, porque ela buscava Jesus, tudo ela via Jesus. Jesus sempre foi o exemplo para ela. Ela menciona Jesus muitas vezes, né? E ele não. Ele, espírito de um planeta de provas e expiações, ainda com seus enganos, reencarnando para progredir, né, para resgatar faltas que já na encarnação anterior, como sacerdote, também havia falhado, né?
Então, ele tem ainda esse egoísmo ferido, a vaidade humana perturbada, né? E achando que ela não está sentindo, eu a amo mais do que ela me ama. Só eu sofro. E era uma característica de Pollux, né? Ele se mostrava bem vítima, né? O tempo todo, ele conversando com ela, lá no início do livro, no início da história, né? Ele sempre demonstrando a vítima, o coitado, que eu preciso de você, né? Alcione, você precisa estar comigo, porque eu não consigo. Então, é aqui ele achando também que ele é o coitado, que ele que sofre e ela não. Suas ideias gerais revelavam enorme desprendimento do mundo. Carlos Clenaghan, na sua condição de homem, chegava quase a ter ciúmes daquele Jesus tão amado e invocado a todo momento. Aqui me fez lembrar de Saulo de Tarso, quando Abigail adoeceu, né? Quando ele se arrependeu de ter rompido o noivado, e ele vai em busca dela e a encontra doente, mas convertida a Jesus, ao cristianismo, né? E ele se revolta com Jesus, né? E isso me fez lembrar. Ele aqui está com ciúmes até de Jesus, né? Daquele Jesus tão amado e invocado a todo momento. Sim, porque ela o invocava a todo momento. Ele vivia nela, né? Jesus a banhava, ela tinha Jesus dentro dela. Continua. Dominado por conjecturas tais, obtemperou. Tuas concepções são nobres e elevadas, mas em mim as características sentimentais se apresentam de outra forma. Compreendo a sublimidade do idealismo da Igreja, tal como o expões, mas nunca poderei perdoar a iniquidade do destino, privando-me de um lar e do sorriso das criancinhas. O ideal da paternidade sempre me perseguiu qual tremenda obsessão. Com o teu desprendimento sublime, talvez não possas compreender essa tortura espiritual. Ele, não é menosprezando o que eu quero dizer, não dando o devido valor aos sentimentos dela. Né? Enganas-te. Teus ideais são os meus. Esperei teu olhar, tuas mãos, teu verbo, teus pensamentos em todos os lugares por onde passei, desde a hora em que despertei para o sentimento. Muitos homens passaram, isso é verdade. Ela teve muitos jovens querendo fazer-lhe a corte, né? E ela não queria, se negava. Ela estava em outra história, né? O mundo dela é outro, os sonhos dela eram outros. Né? Muitos homens passaram. Em alguns, encontrei as possibilidades de uma paternal afeição. Noutros, apenas liames fraternais. Ela não via nenhum como homem, né? Enquanto aguardei tua vinda, os sonhos de um lar povoaram minha alma. Eu pedi ao sol que me desse seus raios ardentes, como rogava às estrelas uma gota de sua formosura para tecer a rede de alegrias, de modo a solenizar tua presença quando chegasses. Palpitavas em meu espírito com a primeira melodia saída de minhas mãos, quando tive a impressão de tocar ao compasso do teu carinho. Mas logo que nos encontramos, compreendi que meus primeiros ideais deveriam ser renovados. Meus desejos evolaram-se em silêncio, né? Dissiparam-se em silêncio, evaporaram-se em silêncio, porque Jesus havia estabelecido outros desígnios às nossas lutas terrenas. De que me valeria recalcitrar, provocando a nossa própria ruína? Reconheci-te no primeiro olhar. Não me enganaria nunca. A alma é servida por estranhos poderes que o mundo ainda não conhece.
Apesar disso, Carlos, senti que meus lábios se calavam sob a pressão de fortes arganéis, de fortes argolas. As condições em que nos encontramos era como que uma grande mensagem. O Senhor recomendava-me a diário idealismo da mulher, abnegando meus caprichos em favor de propósitos mais altos. Compreendes agora? Havia tamanha inflexão de ternura nessas palavras que Carlos Clenaghan sentiu-se vencido. Acabrunhado nas suas disposições interiores, acentuou: tens razão, Alcione. E aqui nós vamos fazer a nossa pausa do estudo. Tens razão, Alcione. Vamos orar? Mestre amado, quantas lições. Hoje tivemos muito material para levar-nos a profundas reflexões, que possamos revê-las, relê-las, repensá-las e trazê-las para a nossa vida diária. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de nos aprofundarmos nas histórias de Alcione. Sê conosco, amado Mestre, nestes dias que nos separam de nosso próximo encontro. Que assim possa ser, graças a Deus. Então é isso, amigos queridos. Se Deus quiser, estaremos juntos na próxima semana para dar continuidade ao estudo da obra Renúncia. Que a paz do Senhor esteja conosco. Que assim possa ser, não é? Até lá.